Aleluia. Antes de nós começarmos, eu queria que você curvasse a sua cabeça mais um minuto. Eu sei que o seu dia hoje foi corrido. Eu sei que foi um dia abençoado, porque eu vejo você aqui tão feliz. Eu vejo você aqui tão alegre. Eu sei que de repente você está passando às vezes em cima das dificuldades. Eu sei que de repente você está aqui, meu amado, tentando ser feliz, porque você está na casa do Pai. Mas daquela porta para fora você não sabe a dificuldade e os problemas que nós enfrentamos. Eu sei de tudo isso, querido. Por isso que eu quero agora te convidar você a pedir para o Papai, para o Espírito Santo de Deus nesse momento, esses minutos que nós vamos ser ministrados por Deus agora. Que o Espírito Santo venha falar com você. Tem tantos porquês da vida, tem tantas coisas que nós ficamos sem resposta. Às vezes o homem não pode responder tudo o que você precisa, mas Deus pode, querido. Eu queria que você agora se aquietasse, nós vamos entrar na palavra. Você adorou a Deus. E tanto é a presença da sua adoração, tanto é que ela chegou no céu, porque nós sentimos paz neste lugar. Meu amado, quando você clamou aqui, quando você abriu os seus lábios em meio ao louvor, o seu louvor rasgou esse céu, chegou ao altar de Deus. Pastor, mas é sério, sinta paz nesse lugar, querido. Eu não quero que você esqueça as suas dificuldades lá fora, porque isso não tem condição. Mas eu quero que nesse momento agora você se põe com seus ouvidos abertos, com seu coração aberto, e peça para que Deus possa falar com você nessa noite. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço por esse culto. Te agradeço por cada família representada aqui. Deus, eu te agradeço por cada vida que chegou aqui. Só o Senhor sabe da forma e o jeito. Eu te agradeço por esses corações. Estamos aqui porque, meu Pai amado, estamos dizendo publicamente que nós acreditamos no Senhor. Estamos aqui, meu Pai, porque nós temos fé num Deus vivo, num Deus que opera maravilhas, num Deus que faz maravilhas. E nós viemos aqui nessa noite para que o Senhor venha falar conosco. Responde, meu Pai amado, ao coração de cada um aqui, ó Deus. Por isso, agora eu já me coloco nas tuas mãos. Que não venha eu, mas o Espírito Santo. Eu quero ser apenas o canal, o instrumento. E de preferência que não venha atrapalhar em nada o mover do teu Espírito neste lugar. Fala ao coração da tua igreja. Fala para que nós possamos ouvir a tua voz com clareza. Fala, meu Pai, ao coração de cada um aqui nessa noite. Pai, nós tomamos posse agora de toda a autoridade delegada à igreja, aos discípulos do Senhor. E baseado nessa autoridade que o Senhor tem nos dado, nós mandamos daqui toda a obra das trevas embora deste lugar. Todo espírito atormentador, todo espírito que vem roubar a palavra, todo espírito que vem trazer distração, que vem trazer um sono que não é um sono, sai deste lugar agora pelo poder do nome de Jesus. Cerca essa igreja com fogo santo, cerca essa igreja com os teus anjos. Fala aos nossos corações pelo poder do nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém, queridos? Queridos, uma das coisas mais importantes de servir a Deus é o fato, sem dúvida, de nós podermos sermos livres. É isso, pastor, mas servir a Deus é ser livre. Servir a Deus é ser livre. Livre de uma imposição mundana, livre do pecado, livre, meu amado, de tantas coisas que tentam, às vezes, aprisionar as nossas vidas. Livre da imposição do diabo. Você sabia que nós temos que ser livres da imposição do diabo? O diabo, meu amado, ele não pode tocar na igreja. Se você não tiver com se você tiver com a sua vida em santidade, a palavra de Deus vai dizer que se você não tiver em pecado, como está escrito lá em 1 João 5, versículo 18 e 19, que o diabo não pode te tocar se você não tiver em pecado. A única coisa que dá legalidade para o diabo tocar na sua vida é uma vida de pecado.
Mas uma vida, se você estiver levando uma vida, buscar a presença de Deus, se consertar de todos os erros do seu coração, o diabo não pode te tocar. Então nós temos que ser livres da imposição do diabo. Nós temos, meu amado, que ser livre do curso deste mundo. O curso deste mundo, ele tenta se levantar sutilmente para desviar a atenção de Deus, para tirar a atenção de Deus. As pessoas aí fora, meu amado, são manipuladas de tal maneira para que ele tente, de qualquer jeito, tirar o foco de Deus na vida da igreja. Querido, eu creio que a igreja é uma igreja livre, é uma igreja que foi comprada a um preço que eu e você não possamos jamais sonhar em pagar. Não tem dinheiro que pague o que Jesus pagou por você. Não tem preço maior. Não tem preço maior naquela cruz que foi entregue pelas nossas vidas. Você é uma pessoa valiosa. O inimigo, meu amado, ele não tem como ele tentar contra a igreja. A palavra de Deus fala que as portas do inferno nunca vão prevalecer contra a igreja do Senhor Jesus. Contra os salvos. Contra aqueles que vão habitar o céu. Contra aqueles, meu amado, que vão estar na eternidade. O diabo não pode parar essa igreja jamais. Ele tenta, de algumas formas, adiar aquilo que Deus tem. Mas ele só pode, meu amado, tentar colocar uma pedra. Ele pode tentar colocar uma bandeira. Ele pode tentar colocar uma placa. Mas maior é o que está em você do que o que está no mundo. Amém? A sua vida é uma vida valorosa demais. Você tem muito valor. Amém? Olha para o seu irmão e fala, você é valoroso. A sua vida tem valor. O tema dessa noite, querido, é o inverso disso. Eu vou falar sobre 3 prisões. 3 prisões, meu amado, que ocorrem na vida das pessoas e justamente na vida da igreja. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Salmos 142. E hoje eu quero fazer de uma forma um pouco diferente. Eu quero que você não feche a sua Bíblia, porque eu vou precisar de 3 textos depois desse, para nós aprendermos algo com o Espírito Santo de Deus nessa noite. Então eu queria que você, se você não achar os outros endereços, pare, ouça, eu vou estar lendo, mas não perca o foco daquilo que Deus quer falar com você. Salmo 142, quem encontrou, diga amém. Salmo 142, 2 versículos, querido. Salmo 142, versículos 6 e 7, amém? A palavra fala assim, ó, dá atenção ao meu clamor, pois estou muito abatido. Livra-me dos que me perseguem, pois são mais fortes do que eu. Liberta-me da prisão e renderei graças ao teu nome. Então os justos se reunirão à minha volta, por causa da tua bondade para comigo. Amém? Davi aqui, meu amado, Davi era um poético. Se você for pegar, Davi, ele era um guerreiro, assim, de lutar mesmo, de vencer suas batalhas. Ele era um homem que não tinha medo mesmo dos inimigos que se levantassem. Poderia ser qualquer um deles, não tinha medo. Mas Davi também era um poético. Davi, ele tinha, isso é coisa do DJ, viu? Do de Jesus, não é minha não. E Davi, meu amado, ele era abaixa, deixa bem baixinho, se for deixa bem baixinho. E Davi, ele era um poético. Davi sabia tocar o coração de Deus, amado. Se você pegar a história de Davi e contabilizar os pecados de Davi, são muito maiores do que de Saul. São muito maiores. E por que Deus não baniu Davi como baniu Saul, logo depois que ele foi ungido a rei? Pela forma do aquebrantamento que diz, Davi sabia tocar o coração de Davi, o coração de Deus. O coração aquebrantado. Davi cometeu erros muito mais piores do que o próprio Saul. Mas Davi sabia se quebrantar.
E nesse salmo que ele escreve aqui, ele está... Dá atenção ao meu clamor. Estou aqui nessa noite pedindo algo ao Senhor. Senhor, ouve a minha oração, eu não aguento mais. Eu preciso do Senhor. Ele está começando a dizer o versículo 6. Pois estou cansado, estou abatido, os meus inimigos têm me perseguido. E o mesmo versículo vai dizer que eles são mais fortes do que eu, que eles estão me perseguindo. E o versículo, meu amado, 7 vai falar, liberta-me da prisão. Então Davi aqui, ele estava entendendo, querido, que a prisão faria com que a obra, a prisão que fosse jogado Davi fazia com que a sua vida parasse. Algo que Deus tinha na vida dele parasse. O que o inimigo ele tenta, ele não tem como destruir a sua vida jamais. Mas ele vai querer te levar você para as prisões. E é sobre essa prisão que eu quero falar com você. Eu vou falar sobre 3, que basicamente tem que ver com a nossa vida espiritual. A vida do homem, amado, por mais diferente que pareça entre as pessoas, elas possuem sempre a mesma característica. Quando por algum motivo uma pessoa é privada de sua liberdade, ocorre basicamente 4 situações que ocorrem com o ser humano. A primeira situação é que ela perde o direito de ir e vir. Ela é aprisionada, ela é presa dentro de uma cadeia aonde você não tem como mais, você perde o seu espaço. A segunda situação é que você perde a autoridade sobre o seu próprio corpo. Ali você é exposto à hora que eles querem. Você está preso, você come a hora que eles querem, você veste o estilo de roupa que eles querem. A terceira situação é que nós perdemos os vínculos familiares. Uma pessoa, quando ela fica presa, por mais que a família visite, mas ela vai perdendo os vínculos familiares. Eu imagino, às vezes, um pai, que quando ele vai preso, ele tem os seus filhos pequenos, ele não vê o crescimento do filho, ele não vê o amadurecimento do filho, ele vai perdendo esses vínculos familiares. E a quarta e última situação, que qualquer pessoa que fica presa, ela perde a vontade de viver. Ela perde. Por que eu estou te falando sobre isso? Estou te falando aqui para você, que você possa entender como é difícil ser preso em alguma coisa. Como é difícil você estar em uma cela, não poder ter liberdade, não poder andar, não poder ter amizade, não poder ter comunhão, não poder, meu amado, abraçar os filhos, não poder, querido, comer o que você gosta, vestir a roupa que você gosta, vestir o perfume que você gosta, não poder nada disso. A prisão, ela tem sido algo, meu amado, que tem sido criado para justamente colocar uma pessoa dentro de um cárcere e essa pessoa ela ficar isolada da sociedade. Eu não estou pecando contra a prisão, pelo contrário, quem merece tem que estar nela mesmo. Mas, no reino espiritual, nós também temos algumas prisões. E às vezes, nós nos encontramos nessas prisões. Às vezes, querido, na caminhada, no seu dia a dia, você está andando, levando a sua vida normal, mas quando você menos espera, tem alguma área da sua vida que não flui. Você não consegue crescer, você não consegue amadurecer, porque às vezes você deve estar dentro de uma dessas prisões. E justamente essas prisões, eu quero só destacar 3. Tinha tantas prisões na Bíblia que nós poderíamos usar como texto básico, mas eu quero falar de 3 prisões, para que o Espírito Santo nessa noite abra as portas dessas prisões, amém? A primeira prisão, eu te convido você a abrir lá em Lucas capítulo 13. Lucas, o Evangelho de Lucas, capítulo 13. Lucas, capítulo 13. Nós vamos conhecer a primeira prisão. Lucas, capítulo 13. Você encontrou? Diga amém. Se você não encontrou, querido, pare, ouça, pega a carona com o seu irmão aí,
Mas acompanhe esse texto comigo. Lucas capítulo 13, versículo 10 em diante. Fala, certo sábado, Jesus estava ensinando uma da sinagoga. E ali estava uma mulher que tinha um espírito que mantinha doente havia 18 anos. Ela andava encurvada, de forma que algum podia endireitar-se. Ao vê-la, Jesus chamou à frente e lhe disse, mulher, você está livre de sua doença. Então impôs as mãos e imediatamente ela se endireitou e passou a louvar a Deus. Indignando-se por Jesus haver curado no sábado, dirigente da sinagoga disse ao povo, há 6 dias em que deve trabalhar e vem ser curado neste dia e não é sábado. O Senhor lhe respondeu, hipócritas, cada um de vocês não desamarra no sábado o seu boi ou jumento no estábulo e leva dali para dar água? Então esta mulher, uma filha de Abraão, que Satanás mantinha presa por 18 longos anos, não deveria no dia de sábado ser liberta daquilo que aprendia? Tendo dito isso, todos os que apontamente ficaram envergonhados, mas o povo se alegrou com toda a maravilha que estava fazendo. Querido, Jesus estava ali numa das sinagogas, e era um dia de sábado. E quando de repente, no meio daquele povo, ele viu uma mulher encurvada, uma mulher que ela não conseguia, ela só tinha que ficar encurvada para baixo. Havia um peso sobre as costas dela, e quando Jesus olhou, viu que aquilo ali era uma prisão de Satanás. E aí Jesus chama ela à frente, ora por ela, unge, toca as mãos, e automaticamente aquela mulher, ela se endireita, ela volta à posição normal. Essa mulher era condenada a viver olhando simplesmente para o chão, simplesmente para as coisas de baixo, só olhar para as coisas que estão aqui na terra. Ela não tinha possibilidade de levantar as suas mãos e adorar ao Deus Todo-Poderoso pela sua enfermidade. E Jesus vindo ali, meu amado, que aquilo é uma prisão de Satanás. Então a primeira prisão que eu quero falar para você nessa noite é a prisão do diabo. Essa prisão, meu amado, a qual o diabo tem levado muitos a serem escravos dentro dessa prisão. O diabo, meu amado, ele tem aprisionado muitas pessoas nos vícios. É uma prisão. A pessoa, meu amado, ela não consegue ser liberta. Você já conversou com uma pessoa viciada, meu amado? O desejo dele é ser liberto. Ele não consegue encontrar forças. Por mais que você possa fazer, por mais que você possa investir na vida dessas pessoas, se você não pedir para que Deus faça uma obra, meu amado, por completo, essas pessoas voltam para os vícios. Por quê? Porque elas estão dentro de uma prisão. Os vícios têm aprisionado essas pessoas. Essa prisão de Satanás, ele tem levado muito aos vícios. E esses vícios, querido, eles podem ser bebidas, podem ser jogos, podem ser pornografias, pode ser drogas. Vícios, meu amado, que têm aprisionado as pessoas. Essa primeira prisão que eu quero que você entenda nessa noite, que Jesus quer te libertar, e Ele está aqui nessa noite para te libertar, é que Satanás, ele tem aprisionado a vida de muitas pessoas. Agarrado, meu amado, levado, trancado dentro de uma sala para que não pudesse sair. E tem muitas pessoas presas ao vício. Quantas pessoas que nós conhecemos hoje que estão na prisão da enfermidade, não conseguem ser curadas, são escravos de remédios, são escravos, meu amado, aí, de algo que Jesus sabe, meu amado, e nós sabemos como igreja que Jesus cura. Eu não estou pregando aqui contra a medicina, pelo contrário, Deus abençoa a medicina, os médicos e os remédios. Mas também conheço um Deus que pode curar. Conheço um Deus, meu amado, que pode te tirar dessa prisão da enfermidade. Conheço um Deus, querido, que possa mesmo, dependendo do nível de fé que você tem, curar sua família. Curar, meu amado, as pessoas que nós amamos. Enfermidade não foi criado para o homem. Deus não criou, meu amado, o ser para ser uma pessoa enferma. Deus não criou o homem, meu amado, para viver dentro de uma prisão, agarrado aos remédios, a médicos, vivendo, meu amado, passando a maior dificuldade da vida. Deus não criou o homem para isso. Deus criou o homem para ser livre.
livre das enfermidades, livre do vício. Mas essas prisões têm sido prisão de Satanás. Jesus deixou bem claro, essa mulher, ela ficou há 18 anos presa. Ela está presa. Ela andava, ela ia para sua casa, ela tinha os seus afazeres, ela estava condenada a ficar olhando para a terra a vida toda, por causa dessa prisão. Mas Jesus foi e libertou. E o que eu quero que você entenda nessa noite, meu amado, que eu não sei a prisão que de repente você possa estar enfrentando, seja vício, seja enfermidade, mas que Deus está aqui nessa noite para libertar a sua vida, para libertar você dessa prisão. Outra prisão que Satanás, meu amado, tem levado muitos é dentro do casamento. Que prisão é essa, pastor? Prisão do passado. As pessoas não se desarmam dentro do casamento. Marido e mulher, eles estão armados para um campo de batalha. Basta ele chacoalhar o pano vermelho e começa a briga. Querido, eu e você temos que entender, meu amado, que Deus está no centro do coração da família. Deus, meu amado, é o Deus da família. Mas muitos casamentos hoje estão vivendo dentro de uma prisão, porque estão armados até os dentes com o passado. Você me fez isso, você foi isso e você foi aquilo. Isso são o que você encontra dentro de uma prisão, de um casamento que vive armado. Casamento onde não tem paz. Isso é prisão de Satanás, meu irmão. Satanás tem aprisionado essas pessoas, tem privado das famílias de viver uma vida abençoada, de ter um casamento abençoado, de ter filhos abençoados, de ter uma vida financeira abençoada. Porque às vezes estão dentro de uma prisão, não consegue sair, não consegue achar saída. A única coisa que consegue, meu amado, é fazer aquilo que o inimigo manda fazer. Ataque o seu marido e ataque a sua esposa. Porque é a prisão que tem aprisionado muitas famílias. Quantos casais não se destrói verbalmente? Meu amado, eu vou te falar, quando é verbalmente, dói muito mais do que fisicamente. Porque você machuca a alma. Quando você, meu amado, lança algo sobre a vida da sua esposa, ou vice-versa, você está retalhando a alma dessa pessoa. Você não vê sair sangue no físico, mas se você pudesse enxergar no espiritual. Por quê, meu amado? Porque palavras ferem. Quantos casamentos hoje, meu amado, quantas esposas hoje estão dentro dos seus lares feridas, machucadas, por causa da prisão de Satanás? Quantos maridos hoje poderiam ser muito melhor, poderiam, meu amado, ser muito mais, mas não são, porque as esposas não são sábias. E o inimigo, ele tem aprisionado a família, tem levado essa família ao cativeiro. E quantos têm sido presos por essa prisão de Satanás? Outra prisão que Satanás tem aprisionado as pessoas é nas finanças. Prestações, contas, sem planejamento. As pessoas, meu amado, vão levando a sua vida de qualquer forma, não dão valor, não ganham num centavo que você ganha. Você sabia que o diabo, meu amado, não dá valor num centavo que você ganha? Você sabia que o Satanás, meu amado, ele não dá valor num suor que cai quando você ganha o seu pão? Você sabia disso? Você sabia que ele te odeia quando você pega o seu salário? Porque o seu salário, meu amado, vai cuidar da sua família. O seu salário vai te deixar digno. O seu salário vai fazer você andar de cabeça erguida. O seu salário vai fazer você ser um homem íntegro, reto, compromissado. E você pensa que é, querido? Satanás te odeia quando você pega o seu lerite. Satanás, meu amado, te odeia quando você pega o seu dinheiro. Porque ele não dá valor. Ele quer ver você pobre. Ele quer ver você arrasado, destruído. Ele quer ver você, meu amado, se arrastando na miséria. E é dessa forma que ele tem levado muitos para a prisão. Quantas pessoas, quantos casamentos hoje, querido, poderiam ser muito melhor, não são porque estão dentro de uma prisão de Satanás chamada finanças. Trancou. As portas não se abrem. O dinheiro não dá para nada. Não há felicidade. O que ganha, meu amado, para pagar prestações. O que ganha para poder pagar dívidas. Sem planejamento. Sem ser uma pessoa, de repente, dizimista, fiel a Deus.
Porque ainda quando nós somos dizimistas e fiel a Deus, nós não podemos às vezes ter um bom planejamento, mas se você ser dizimista e fiel, Deus nunca deixa faltar. Agora, quando você ainda de repente não é dizimista e fiel, meu amado, ele pode entrar e fazer o que ele quiser. Então, meu amado, são prisões. Essa é a prisão de Satanás, essa é a prisão que eu quero falar com você nessa noite. Uma delas. E o inimigo, ele tenta de todas as formas fazer com que o quê? Que a obra pare na sua vida se você estiver dentro de uma dessas prisões. De repente você tem um chamado lindo. De repente você tem, meu amado, algo maravilhoso que Deus colocou nas suas mãos. Mas dentro de uma prisão dessa, como é que você vai fazer a obra? Como é que você, meu amado, vai ser uma pessoa feliz com seu casamento destruído? Como é que você vai ser uma pessoa bem-sucedida com a sua vida financeira destruída? Como é que você vai ser uma pessoa, meu amado, que vai poder pregar contra os vícios se você é agarrado aos vícios? Como é que você vai ser uma pessoa, querido, que vai pregar que o nosso Deus é vivo, que o nosso Deus faz maravilhas e vive uma vida de enfermidade? Quantos estão hoje presos nessa enfermidade? Quantos estão presos hoje, meu amado, nos vícios? Quantos estão presos hoje num casamento sendo destruído? Porque são prisões de Satanás. Ele tem aprisionado as pessoas. Essa mulher, você viu aqui que os fariseus ainda se levantam, meu amado, com o milagre que Jesus fez, e Jesus debateu eles. Mas uma mulher, meu amado, que tinha sido condenada por uma enfermidade, estava presa, meu amado, numa prisão de Satanás. O que eu quero que você entenda é que essas prisões existem. O que eu quero que você entenda nessa noite, que de repente a vida que você sonhou, a vida que você está tentando levar, meu amado, você não consegue porque você deve estar numa dessas prisões. Mas graças a Deus nessa noite o Espírito Santo vai abrir essas portas. Vai te tirar de lá, vai pegar nas suas mãos e falar que você é livre. Livre para adorar, livre, meu amado, para andar na presença de Deus, livre para ter uma vida digna, livre, meu pai, para ter um casamento digno, livre para ser dos vícios, das drogas, livre de tudo isso. Você é livre, querido. Amém? Jesus pagou essa liberdade por você. Jesus pagou um alto preço para que você pudesse hoje estar aqui. Então nós somos livres. Essa foi a primeira prisão. Primeira prisão que eu quero falar com você. Antes de nós passarmos para a segunda, eu quero que você entenda. 1 João 3,8, não precisa abrir, fala assim, ó. Era isso, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Jesus veio na sua vida para abrir a porta dessa prisão nessa noite. Jesus veio na sua vida para te tirar dessa amargura, desse sofrimento, dessa solidão que você leva. Desse momento triste, amarguro, que você vê tantas pessoas vencendo na vida e você não consegue vencer. Porque é uma prisão de Satanás. Amém? Então a primeira prisão é a prisão de Satanás. A prisão onde Satanás tem aprisionado as pessoas. Agora eu quero que você vá para a segunda prisão. Evangelho de João, capítulo 1. Vamos conhecer a segunda prisão dessa noite. Evangelho de João, capítulo 1. Nós vamos ler um versículo e logo em seguida eu quero que você vá para um outro capítulo. Evangelho de João, capítulo 1. Quem encontrou, diga amém. João, capítulo 1. Nós vamos conhecer agora a segunda prisão. João, capítulo 1, versículo 29, fala: No dia seguinte, João viu Jesus. Aproximou-se e disse: Veja, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele em que eu me refiro, quando disse: Vem depois de mim um homem quem é superior a mim, porque já existe antes de mim. Quem está dizendo aqui é João Batista. João Batista estava ali batizando, e Jesus, aos 30 anos, desce para ser batizado por João Batista. E quando ele estava na fila ali daqueles que João Batista ia batizar, chega a vez de Jesus. E João Batista, quando ele olha e fala: Eis aí o Cordeiro de Deus, o homem que vai tirar o pecado do mundo, o homem que ele veio, eu estou anunciando ele antes de mim, ele é muito mais superior que eu, ele é muito, muito melhor, as palavras dele é muito melhor que a minha, esse aí
esse mesmo João Batista vai dizer que ele tinha que diminuir e ele crescer. Caiba que eu diminua e ele cresça. João Batista falando isso. Você vê João Batista anunciando Jesus. Você vê João Batista, meu amado, vendo ali se concretizar a profecia. Você vê João Batista ali alegre. Opa, chegou o Cordeiro de Deus, esse homem aqui que vocês têm que seguir agora. Ele que vai, meu amado, salvar os judeus, ele que vai levar todos a serem salvos. E João Batista faz a maior propaganda de Jesus. João Batista anuncia Jesus. João Batista pega 2 dos seus discípulos e fala, segue ele. João Batista fez isso. Mas bastou uma prisão na vida de João Batista, ele muda as coisas. Vai lá para Mateus, capítulo 11. Mateus, capítulo 11. Agora aqui nós vamos ver o mesmo João Batista. Aquele que pouco tempo atrás estava ali batizando, estava fazendo a obra, estava pregando, estava vivendo no deserto, comendo o seu mel silvestre, comendo ali a sua comida, andando com a sua roupa, tendo seus discípulos. Esse é o mesmo João Batista. Algum tempo depois, ele estava dentro de uma prisão. Olha o que João Batista fala. João, ouvindo na prisão o que Cristo estava fazendo, enviou seus discípulos para perguntar, és tu aquele que haveria de vir ou devemos esperar algum outro? Amado, você percebeu aqui um homem fazendo a obra de Deus, um homem servindo a Deus, um homem anunciando Jesus, mas a palavra de Deus fala que algum tempo depois ele estava onde? Na prisão. E dentro da prisão, meu amado, ele já desconfiou. Dentro da prisão já houve o quê? Dúvida no coração dele. Você está vendo como que a prisão, muitas vezes, faz até grandes homens de Deus, quando estão presos, entrar em dúvida, até mesmo do seu chamado. João Batista aqui, querido, chegou para o seu discípulo, vai lá, pergunta para esse tal de Jesus, se é ele mesmo que vai vir ou se ainda tem que esperar outro. Você viu a falar desse homem? Um homem que em João capítulo 1 está anunciando para todo mundo ver. Um homem que em Mateus 11 está deprimido, está, meu amado, dentro de uma prisão. Você sabe o que João Batista às vezes estava esperando? Que Jesus fosse lá, estralasse o dedo e as portas se abrissem. Mas o tempo foi passando, o dia da morte foi chegando, a angústia desse homem foi aumentando. E o que eu quero conversar com você nessa noite, que essa prisão é a prisão da dúvida. Primeiro é a prisão de Satanás, essa prisão é a prisão da dúvida. Quantos têm parado os seus ministérios pela prisão da dúvida? Do que Deus tem feito, do que Deus está fazendo. João, meu amado, não deixou de ter fé em Deus. João não deixou de ter fé. João só duvidou se era mesmo Jesus o único Salvador. Querido, quando nós está tudo bem nas nossas vidas, quando as coisas parecem que está mil maravilhas, você prega Jesus, você fala de Jesus para as pessoas, você entrega a revista, porque está tudo muito bem. As coisas estão muito boas. Mas basta uma prisão nas nossas vidas. Nós entramos em dúvida. Nós questionamos. E às vezes, meu amado, fazemos um questionamento que não tem anexo daquilo que nós vivemos. Às vezes perguntamos, quando nós estamos numa prisão da dúvida, será que Deus existe? Quantos aqui já não parou para falar, será que Deus existe mesmo? Estou passando tanta luta, tanta dificuldade, tanta afronta, será que Deus verdadeiramente existe? Será que a Bíblia é verdadeira, se ela é escrita por homens? Será que eu tenho que acreditar mesmo nas promessas de Deus?
Será que as pessoas, meu amado, boas vão para o inferno? Às vezes são dúvidas que nós, na nossa caminhada, às vezes surgem no nosso coração. Será que eu tenho que ir na igreja todos os dias mesmo? Será que eu tenho que ler a Bíblia? Será que eu tenho que orar? Será que eu tenho que ter comunhão com os irmãos? Se Deus está em todos os lugares, por que eu tenho que ir na igreja todos os dias? Por que eu tenho que ir na igreja sempre? Deus não pode ir lá na minha casa? Se Deus é bom, por que então eu estou sofrendo sendo filho dele? Quantas perguntas surgem ao nosso redor quando entramos na prisão da dúvida? Estou te mostrando um texto que João Batista passou por isso. Se João Batista, que Jesus falou que foi um dos maiores que nasceu de mulher, passou por isso, você acha que eu e você não entramos nessa? Você acha que eu e você já não teve uma dúvida aqui? Por que eu tenho que ser dizimista? Por que eu tenho que ir na igreja? Por que eu tenho que orar alto? Querido, nós temos que tomar muito cuidado, querido. Porque essa prisão da dúvida, ela aponta muitos caminhos. Você quer ver um exemplo? Elias, semana passada nós pregamos sobre a caverna de Elias. Elias capítulo 18, versículo 21, o que Elias fala para o povo? Até quando vocês vão coxar entre dois pensamentos? Se Deus é Deus, siga. Se é Baal, siga Baal. O povo estava em dúvida. O povo, meu amado, era israelitas, tinha uma herança sobre o povo, mas estava em dúvida quem eles eram. Você sabia que a dúvida, você perde a sua identidade? Na dúvida, às vezes, nós perdemos a nossa identidade, querido. Quem verdadeiro somos. A dúvida, meu amado, traz quem verdadeiro você é. Eu estou aqui para te dizer que você é filho de Deus. Eu estou aqui para te dizer que você é, meu amado, mais que vencedor. Eu estou aqui para te dizer, querido, que tudo posso naquele que me fortalece. E você pode tudo naquele que te fortalece. Mas às vezes a dúvida mexe na nossa identidade. Quem verdadeiro somos. Por que eu tenho que ser desse jeito? A dúvida, meu amado, tem levado muitas pessoas a se afastarem do caminho do Senhor. Quantos, querido, começam a andar com o Senhor, começam a ver o milagre, e quando entrou na prisão da dúvida, abandonaram tudo, esqueceram do que Deus fez. Você sabia que essa prisão, quando as pessoas entram nela, dá uma amnésia geral na pessoa? É, pastor? É. A prisão da dúvida traz amnésia nas pessoas. As pessoas se esquecem do que Deus pode fazer e do que Deus já fez. É verdade, pastor? Faz um levantamento das pessoas que caminhou com você com Cristo e que hoje não estão mais na presença de Deus. Quantos milagres, meu amado, Deus operou na vida dessas pessoas? Quantas coisas Deus fez de bom na vida dessas pessoas? Estão onde aonde? Onde estão hoje? Uma boa parte estão no mundo. Sabe por quê? Porque entraram na prisão da dúvida. Como um dia João Batista teve. E duvidou, meu amado, até mesmo de Jesus. Houve dúvida no coração de João Batista. E o que eu e você temos que entender é que às vezes a nossa caminhada, essa prisão, meu amado, ela vem nos chamando. Quantos hoje não vencem na vida porque vive na prisão da dúvida? As pessoas hoje estão aí sem saber para onde ir, sem rumo a tomar. E você pergunta para as pessoas, todo mundo acredita em Deus, ninguém perdeu a fé em Deus. Eu não estou falando aqui de acreditar em Deus, em ter fé em Deus. Eu estou falando de ter dúvida quem você verdadeiramente é. Eu estou falando de ter dúvida da tua verdadeira identidade. Eu estou te falando, meu amado, da dúvida que você tem de você mesmo. Dentro dessa prisão, você sabe o que nós ouvimos? Eu não posso.
Não sou capaz. Quantas pessoas hoje estão na prisão da dúvida? Será que é verdadeiramente que Jesus vai voltar? Ninguém se fala mais na volta de Cristo, amado. Ninguém se fala, mamãe, no arrebatamento da igreja mais. Sabe por quê? Vamos se esquecendo. Será que Deus vai voltar mesmo? Será que Jesus vai vir buscar a igreja mesmo? Será que vale a pena essa santidade? Será que vale a pena eu pagar o preço de oração, de intercessão, de estar na obra? Será que vale a pena? Toma cuidado, querido. Se surgiu uma dúvida no seu coração, você pode estar hoje preso na cadeia, na prisão da dúvida. E o inimigo, cada vez mais, quer te levar para o fundo dessa prisão. Amém? Então a primeira prisão é a prisão do diabo, a prisão dos vícios. A segunda é a prisão da dúvida. E a terceira e última prisão é a prisão da perseguição. Convido você a abrir lá em Atos capítulo 16, e não vai procurar mais nenhum texto, esse é o último. Atos capítulo 16. Atos, capítulo 16. Nós vamos conhecer agora a prisão da perseguição. Antes de nós lermos, só damos uma recapitulada. A prisão do diabo. Ele aprisiona as pessoas. A prisão da dúvida. Você não sabe quem verdadeiramente você é. E a prisão da perseguição. Atos 16, versículo 23 e 24 fala: depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele o lançou no cárcere interior e lhe prendeu os pés no tronco. Por volta de meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e outros presos os ouviam. Queridos, aqui o apóstolo Paulo está na sua segunda viagem missionária, e estava indo numa direção, e se você começar o capítulo 16, você vai ver que o Espírito Santo intervém na vida dele, e manda ele descer para a entrada da Europa ali. E a igreja de Filipos, foi aonde aconteceu esse fato, foi na cidade de Filipos. Aqui ainda não existia a igreja de Filipos. E o apóstolo Paulo, ele estava ali com seus discípulos, fazendo a obra, pregando. A palavra de Deus, um pouquinho mais para trás, vai dizer que eles estavam saindo para orar. Eram homens, meu amado, que estavam com o coração voltado naquilo que Deus pediu para que eles fizessem. Eles não desobedeceram ao Espírito Santo. Quando o Espírito Santo falou, vai para Macedônia. Paulo tem uma visão de um homem pedindo socorro na Macedônia. Eles abandonam uma direção, eles não desobedecem, eles podiam questionar Deus. Ele podia questionar o Espírito Santo, mas não, ele obedece o Espírito Santo. Ele obedece, ele está debaixo de uma direção de obediência. Quando ele chega neste lugar, meu amado, ele começa a pregar, as pessoas vão se convertendo. As pessoas vão se convertendo. E naquele momento, meu amado, tem uma jovem lá com espírito de adivinho que começa a anunciar que esses homens eram homens de Deus. Você viu a tática do diabo nessa passagem? O diabo não se levantou e não falou que ele era mentiroso, não falou que eles eram homens errados, não falou nada disso. O diabo mudou a tática. E por alguns dias essa moça, ela ficou falando, eis aí homens de Deus, vamos ouvir esses homens. Esses homens têm uma palavra de Deus. E o apóstolo Paulo, tendo uma comunhão com o Espírito Santo, ele volta e expulsa daquela menina o espírito de adivinho, de adivinhação. Quando aquela menina é liberta,
Os seus donos o acatam, levam aos magistrados, levam em praça pública, levantam uma acusação contra eles, eles são açoitados, eles apanham. E a palavra de Deus fala que eles são lançados de uma prisão. Queridos, às vezes eu leio a Bíblia, algumas passagens, eu falo, meu Deus, por quê? Por que esses homens fazendo uma obra, por que esses homens conhecendo o poder de Deus, Deus permite passar tudo isso na vida desses homens? Ser açoitados, apanharem e ser lançado num cárcere com seus pés presos. Por quê? Qual é a vantagem que Deus ia levar nisso? Deus aqui levantou uma grande igreja, meu amado. Deus aqui levantou a igreja de Filipos. Se você for ver na história do apóstolo Paulo, foi uma das igrejas que mais investiu no ministério do apóstolo Paulo. Se você for pegar as 13 cartas que o Paulo escreve, você vai eliminar 4 que ela é pessoal, que é Timóteo, 1 e 2, Tito e Filemão. Você elimina essas 4. As outras 9 são direcionadas à igreja. A única carta que o apóstolo Paulo não está exortando é a igreja de Filipos. Essa igreja que surgiu aqui nesse capítulo 16. É a única igreja. É a única igreja que o Paulo tem prazer de falar daqueles irmãos. Mas eu perguntei, Deus, o porquê? Eles estavam fazendo uma obra. Ele expulsou o demônio, ele estava libertando as pessoas. As pessoas estavam se convertendo. Por que essa prisão? E Deus me falou que essa prisão é a prisão da perseguição. Essa é a prisão da perseguição. O diabo ele nunca vai poder parar a igreja, nem o evangelismo sobre a face da terra. Entenda bem o que eu estou te falando. Ele nunca vai ter esse poder, meu amado, de parar a igreja do Senhor Jesus. Não vai. Graças a Deus por isso mesmo. Não vai ter como. Mas ele tem usado táticas para adiar o chamado na vida de muitos. Muitos bons cristãos, eu falo desse jeito, bons líderes, estão hoje nessa prisão aqui, na prisão da perseguição. Pessoas sinceras, pessoas que amam a Deus, pessoas, meu amado, por causa da perseguição, abandonaram o chamado que Deus fez na vida de cada um de nós. Por causa, meu amado, dos açoites da vida, deixaram de fazer o que Deus pediu para fazer. Quantos hoje estão vivendo? A pergunta hoje eu faço: você se sente na prisão da perseguição? Pastor, eu não me sinto na prisão da perseguição. Aí eu te pergunto, por que você parou de pregar a palavra para as pessoas? Por que você parou de orar? Por que você parou de insistir em levar as pessoas para a igreja? Por que hoje você não tem mais vontade de orar pelas pessoas? Amado, dentro da igreja tem muitas pessoas que estão presas na perseguição, na prisão da perseguição. Estamos aí num relógio de oração, onde é que os irmãos estão? Nós somos uma igreja que poderia ter muito mais pessoas. Mas quem está na prisão da perseguição, meu amado, não tem interesse em orar pelas pessoas. Não tem interesse, meu amado, de ver essas pessoas serem salvas. Quanto tempo faz, querido, que você não fala de Jesus para uma pessoa? Quanto tempo faz que você não se preocupa com a obra de Deus? Quanto tempo faz que você não se preocupa se essas pessoas precisam ser libertas da vida que estão levando? Essa prisão, querido, da perseguição, sabe qual é o efeito dela? Egoísmo, pensar em si mesmo, pensar só no seu próprio bem. Pensa só no seu pedacinho do céu que já está lá garantido, mas não quer dividir o céu com ninguém.
Quantos estão hoje presos, meu amado, por causa dos açoites, por causa das pessoas que se levantou num dia, e você foi para dentro dessa prisão e parou a obra de Deus. Quanto tempo faz que você não levanta de madrugada para orar? Nem pelos seus entes queridos. Às vezes queremos que Deus faz um milagre. Às vezes queremos que Deus faz tanta coisa, mas não damos um passo, não movemos uma palha. Às vezes, meu amado, estamos na prisão da perseguição. Não damos mais bons testemunhos. Não falamos mais de Jesus para as pessoas. Que isso, pastor? Te faço um desafio, querido. Qual foi a última pessoa que você pregou e está na igreja hoje? Qual foi a última pessoa, querido, que você levou para Jesus, que desceu as águas e estão firmes nos caminhos do Senhor? Sabe o que a palavra de Deus vai dizer em João 15, versículo 16, querido? Que não foi nós que escolhemos Deus. O versículo começa dessa forma: eu vos escolhi. Foi eu que vos escolhi. Não foi vós que escolheste a mim, eu vos escolhi e vos nomeei para que vades e dei fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo que pede em meu nome ao Pai, Ele vos conceda. João 15, 16. Você sabe por que muita oração não é respondida, querido? Porque não damos bons frutos. Tem tanta gente pedindo, orando e pedindo oração. Mas cadê os frutos que Deus pediu primeiro? Cadê os frutos que Deus tem pedido para a igreja? Cadê as pessoas, meu amado, que precisam de Jesus? Querido, eu não estou aqui pregando só para você, estou pregando para mim. Às vezes eu olho para a igreja, querido, e fico procurando falha em mim. Eu tenho achado muitas, porque sou falho. Eu erro. Quantas decisões, às vezes, que a gente tem que tomar, e se não for a direção de Deus, meu amado, eu ponho tudo a perder. Mas quanto tempo faz, querido, que você não tem buscado Deus na intimidade, não tem orado, não tem lido a Bíblia, não tem estado na presença de Deus? As pessoas indo para o inferno, colegas de escola indo para o inferno, amigos, familiares indo para o inferno, e a igreja dentro da prisão, da perseguição. Aí eu fui perseguido, pastor. Você sabe o que você ouve dentro dessa prisão, querido? Eu não sou capaz, não dá tempo, a minha vida é muito corrida. É isso que nós ouvimos nessa prisão. Nessa prisão, meu amado, não vou pegar isso para fazer não dá certo. Eu entrar num círculo de oração, para quê? Eu não oro nem para mim. Por que eu vou orar pelas pessoas? Por que eu vou buscar orar pelas pessoas se eu não me preocupo nem com a minha vida espiritual? Se eu não me preocupo nem comigo, por que eu tenho que ficar orando pelas pessoas? Prisão da perseguição, querido. O apóstolo Paulo estava nessa prisão. O apóstolo Paulo e Silas estavam nessa prisão. Estavam fazendo a obra. Foram açoitados por estar fazendo a obra de Deus. Eu te falo nessa noite, quantos bons líderes, homens e mulheres jovens, que poderiam ser muito melhor usados na presença de Deus e não são, porque estão na prisão da perseguição. Mas graças a Deus nessa noite, Deus quer fazer um milagre na sua vida. Deus quer te tirar dessas prisões nessa noite. Você nasceu para ser livre. Você nasceu para ser livre. Olha para o seu irmão e fala, você nasceu para ser livre. Você é livre, querido. Deus te quer livre. Agora, você notou a diferença de todas as prisões a dessa aqui? Essa prisão, meu amado, os pés foram colocados num tronco. Sabe o que quer dizer no reino espiritual isso? Que quem entra na prisão da perseguição, a primeira coisa que a pessoa para é de caminhar com Jesus.
Prende-se os pés da pessoa. O carcereiro ficou com tanto medo, falou, prende os pés desses homens. Eles não podem caminhar dentro da cela. Eles não podem caminhar. Essa prisão, meu amado, ela prende os seus pés de caminhar com Jesus. Essa prisão tem prendido, meu amado, os pés de muito caminharem com Jesus. De viver uma vida, querido, superficial. Estão dentro da igreja, estão adorando a Deus, são dizimistas, são pessoas fiéis. Mas estão dentro da prisão da perseguição. Não tem mais vontade de fazer nada para Deus. Não tem vontade, meu amado, de ajudar as pessoas. Não tem vontade de pregar. Não tem vontade de anunciar Jesus. Não tem vontade de fazer nada para mover o reino espiritual. Se preocupam com si mesmo. Porque é a prisão da perseguição. Prende os pés das pessoas. As pessoas param de andar, param de ver o mover, param de acreditar nos milagres. E posso dizer, estão dentro das igrejas. Estão dentro das igrejas, querido. Estão sentados, se veste como crente, anda como crente, usa a Bíblia de crente, ora como crente. Mas às vezes estão dentro da prisão, não são livres. Você viu o detalhe dessa prisão, a libertação dessa prisão? É no sobrenatural. Deus liberta a líder no sobrenatural. Porque eles usaram a chave certa. Eles usaram, meu amado, a chave certa para ser libertado dessa prisão. A palavra de Deus fala que por volta de meia-noite. Sabe por que tem esse detalhe aqui, por volta de meia-noite? Porque à meia-noite termina o círculo de um dia, começa outro dia. Sabe o que Deus está querendo dizer aqui para nós, meu amado? Até esse dia você ficou preso. A partir de agora você vai ser livre. Até agora seus pés estavam presos de caminhar. Mas a partir de agora você vai ser livre. A Bíblia ela é rica em detalhes, meu amado. Aqui termina por volta de meia-noite. Estava quase se encerrando aquele dia de perseguição, aquele dia de sofrimento, aquele dia de fracasso. E é o que Deus manda te dizer nessa noite. Está se encerrando na sua vida o dia de perseguição, querido. Esse momento de fracasso espiritual, esse momento que você não consegue ler a Bíblia, não consegue orar, não consegue, meu amado, andar com Cristo. Está se encerrando, terminando esse ciclo na sua vida. E você vai ser um grande homem, mulher, jovem de Deus. Onde é que as pessoas vão ter, meu amado, o desejo de estar perto de você, pela unção que vai descer sobre a sua vida. À meia-noite, Paulo e Silas, meu amado, presos. A palavra de Deus fala que eles estavam orando e cantando louvor ao Senhor. E a palavra de Deus fala que o quê? Que houve um terremoto tão grande que abriu as portas. Agora, eu não sei se você é detalhista quando lê a Bíblia como eu. A palavra de Deus vai dizer que eles estavam acorrentados num tronco. O terremoto, ele pode abrir as estruturas das portas. Mas se você for ler o versículo, fala que as correntes caíram. Sabe o que eu imagino aqui, meu amado? Que na hora que os anjos entrou atropelando aquele lugar tremeu, as portas se abriu, e os anjos foram soltando a corrente de cada pessoa presa naquele lugar. É o que Ele quer fazer nessa noite, querido. Nós vamos orar ao Senhor. Os anjos vão entrar por aquela porta. E o terremoto de Deus vai mexer a estrutura. Sabe por que um terremoto, querido? Para abalar a estrutura dessa vida velha que você levava. Para mexer nessa estrutura velha para uma vida nova. Para uma vida que dá resultado. Para uma vida na presença de Deus. Para uma vida de adorador. Para uma vida de pessoas que lê a palavra e entende. Para uma vida de pessoas que pregam, as pessoas se convertem. Para uma vida de pessoas que oram, as pessoas se convertem a Deus. São curadas, são libertas pelo poder do nome de Jesus. É isso que Deus quer na sua vida, meu amado. Eu te pergunto nessa noite, qual é a prisão que você está vivendo? É a do diabo? É a prisão a prisão das dúvidas? Ou é da perseguição?
Deus quer fazer um milagre nessa noite, amém? Vamos colocar de pé, vamos curvar nossas cabeças. Renan, eu não sei, querido, como está a sua vida. Eu tenho que dar conta da minha. Espiritualmente eu tenho que apresentar a sua diante de Deus todos os dias. Mas cada um presta conta de si mesmo. Eu, como pastor, eu tenho que zelar por você, pela sua vida, orar por você, procurar você vencer nos obstáculos. Mas você, diante de Deus, tem que prestar conta da sua vida. Qual é a prisão que te assombra nessa noite? É a prisão do diabo? Tem sido preso aos vícios, à enfermidade, ao fracasso. De repente é a prisão das dúvidas, você tem dúvida de se você verdadeiramente é um cristão, se Deus verdadeiramente ouve a sua vida. Qual é a prisão que te assombra nessa noite? É da